aprendendo a alegrar-se e aprendendo a chorar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. 19 de dezembro. É uma grande decepção quando você vivencia algo que o deixa todo empolgado, mas não consegue encontrar alguém que se regozije com você. Não faz muito tempo que isso aconteceu comigo. Após esperar muito tempo por uma vitória específica, ela finalmente aconteceu. Eu mal podia esperar para contar para alguém. Então, convoquei o grupo com quem estava na época para compartilhar aquela poderosa vitória. Entretanto, quando contei a boa notícia àquelas pessoas, elas apenas me olharam com rostos inexpressivos, como se não tivessem ouvido uma palavra do que eu havia dito. Quando a reunião foi encerrada, elas foram embora, mal reconhecendo o grande relato que eu lhes fizera. Fiquei muito decepcionado, porque queria que alguém se alegrasse comigo. Mais tarde, naquele dia, enquanto eu pensava sobre a ausência de resposta do grupo à minha notícia empolgante, isso me fez imaginar quantas vezes eu fiz a mesma coisa a pessoas que compartilharam comigo suas empolgantes notícias. Ao ponderar os rostos inexpressivos que havia visto mais cedo, percebi que os outros membros daquele grupo podiam estar pressionados por suas próprias preocupações ou ansiedades. Talvez seus próprios pensamentos pesassem tanto em sua mente que eles não tenham conseguido realmente entender o que eu lhes dissera. Nunca devemos responder ao bom relato de alguém com falta de entusiasmo. Independentemente do que estejamos passando em nossa vida, precisamos tirar o foco de nós mesmos e aprender a nos alegrar com os que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos fala sobre a importância de respostas emocionais adequadas. Por exemplo, quando uma pessoa se alegra com algo maravilhoso que aconteceu em sua vida, independentemente do que estejamos sentindo pessoalmente, é adequado nos alegrarmos com ela. A palavra alegrar provém do grego chairo, que significa estar feliz, estar cheio de alegria ou estar exultante. Além disso, alegrai-vos é uma ordem, não uma sugestão, o que significa que Paulo está nos ordenando a nos alegrarmos com os que se alegram. A palavra com é a palavra meta. Neste caso específico, significa alegrar-se juntamente com quem está alegre e transmite a ideia de unir-se no mesmo nível de alegria dos que se alegram. A frase "os que se alegram" seria melhor traduzida como "os que estão alegres". O Espírito Santo está nos instruindo no sentido de que quando pessoas estão empolgadas e radiantes de alegria por algo que aconteceu em sua vida, precisamos nos unir a elas e nos alegrar. Se elas estiverem gritando, precisamos gritar com elas. Se estiverem dando gargalhadas de alegria, precisamos gargalhar com elas. Portanto, essa parte de Romanos capítulo 12, versículo 15, apresenta a seguinte ideia: quando pessoas estão alegres, é tempo de você se unir à comemoração e alegrar-se juntamente com quem está alegre. Você poderia dizer: mas é difícil me alegrar quando não sinto vontade. Bem, você só precisa superar isso e tirar a sua carne do caminho durante alguns minutos. Deixe a outra pessoa desfrutar de sua excitante notícia. Pense em quão egoísta seria jogar água fria na alegria dela simplesmente porque você não está afim de se alegrar naquele momento. E se você estivesse no lugar daquela pessoa e alguém reagisse a você com uma falta de entusiasmo tão perceptível, isso o decepcionaria, não? Então, em vez de decepcionar a pessoa que está tão empolgada, afaste suas próprias lutas emocionais durante alguns minutos e junte-se aos que estão alegres. Além disso, quando você começar a se alegrar com outro crente, sua alegria intencional poderá ser exatamente o que o libertará do dilema emocional que está tentando derrubar você. Paulo prossegue nos dizendo que precisamos aprender a chorar com os que choram.
A palavra chorar é traduzida da palavra grega klaio e significa chorar, prantear, soluçar ou derramar lágrimas. Um bom exemplo dessa palavra é encontrado em Marcos capítulo 5, versículo 38, quando Jesus foi à casa de Jairo e encontrou os que choravam porque a filha de Jairo havia morrido. Isso apresenta perfeitamente a ideia de chorar e soluçar retratada pela palavra claio. Assim como é adequado nos alegrarmos com os que se alegram, é igualmente adequado chorar com os que choram. Todos nós enfrentaremos momentos em que pessoas de nossa vida choram por causa de algo que aconteceu ou a um evento que as deixou de coração partido. Quando isso acontece, independentemente do que estejamos sentindo pessoalmente, é adequado demonstrarmos um coração terno para com esses indivíduos, fazendo tudo o que pudermos para consolá-los. Pessoas de coração partido costumam precisar do abraço de alguém. Precisam também sentir que não estão sozinhas. Além disso, precisam de um ombro para chorar. Não porque isso tornará tudo melhor, mas simplesmente por precisarem de um toque de ternura naquele momento de crise. Foi por isso que Paulo disse que precisamos chorar com os que choram. Aprender a reagir com emoções adequadas é muito importante. Uma expressão carrancuda durante um momento de alegria não é adequada. Frequentemente, um espírito risonho e alegre não é adequado em uma sala cheia de desespero e tristeza. Como crentes, precisamos ser sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor, permitindo que o Espírito Santo nos mostre como reagir ao clima emocional em que nos encontramos. Se reagimos adequadamente, podemos ser uma bênção. Mas, se reagimos de maneira inadequada, podemos ferir os sentimentos das pessoas e diminuir sua alegria ou aprofundar sua tristeza. Deixe o Espírito Santo ser seu mestre e mostrar-lhe como reagir emocionalmente às diversas situações da vida. Ele sabe exatamente qual reação é necessária e irá lhe dar o domínio das reações adequadas em todas as situações da vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu me ajudes a saber como reagir adequadamente às pessoas que estão ao meu redor. Quando elas se alegrarem, ajuda-me a deixar de lado minhas próprias lutas e meus problemas e me alegrar com elas. Quando as pessoas chorarem e eu não estiver sentindo a dor que elas sentem, ajuda-me a deixar de lado o meu humor alegre para que eu possa ser o tipo de amigo de que elas necessitam naquele momento de vulnerabilidade. Espírito Santo, sei que tu podes me ensinar a como reagir adequadamente às diferentes situações que enfrento na vida. Por isso, peço que tu comeces a me ensinar a ser o que eu preciso ser em todo tipo de circunstância. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já compartilhou uma grande vitória com uma pessoa ou um grupo de pessoas que não se alegrou com você? A ausência de resposta deles foi uma grande decepção para você? Você já viu alguém reagir de maneira inadequada a um momento de crise? Quando havia pessoas com o coração partido e chorando, essa pessoa riu e fez piadas em um momento muito sério? Como a insensibilidade dela ao momento afetou as outras pessoas presentes no recinto? Neste momento, há pessoas de sua vida que precisam que você se alegre com elas ou chore com elas. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.